Oi, gente! Trouxe mais um react pra vocês e dessa vez eu trouxe a história do Shadow. E a gente vai conhecer aí um pouco mais sobre ele, origem e poderes. Vamos ver. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui abaixo mais recomendações sobre esse novo personagem. Eu achei ele bem interessante quando ele apareceu no trailer, então deixa aqui a sua sugestão para os próximos vídeos. Mas todo herói tem um anti-herói que sempre tá acompanhando ele, né? Naruto, Sasuke, Goku e Vegeta, Superman, Batman. E o Sonic? Ele tem Midori uma contraparte Bakugou. que age como anti-herói? Sim, ele tem. E hoje a gente vai contar um pouco mais sobre esse cara, o Shadow, que por muito tempo foi chamado de Shadow. aquele Sonic preto, não é verdade? Vem comigo se vocês querem saber mais sobre Ah, esse cara. tá. Já ouvi falar sobre o Sonic grande preto, prazer então é ele, encontrá-lo, tô cara. lembrando. Finalmente, Sonic. Ele parece o Vegeta, tá? Até a voz lembra bastante. Aqui. Galera, com a chegada, né, do live action do Sonic, o assunto tá em alta e pelo visto vocês querem saber mais sobre o universo desse personagem. E com uma mitologia tão rica que gira em torno do universo do Ouriço Azul da SEGA, a gente não podia perder a chance de trazer pra vocês mais curiosidades sobre esse universo. E hoje, eis-me aqui pra trazer pra vocês a origem do Batman do Sonic, ou seja, o Shadow, o ouriço preto que é basicamente a contraparte anti-heróica do próprio Sonic. É a Esse cara parte é com do mal, certeza é? um dos personagens mais populares do universo do Sonic, tanto nos games quanto nas HQs. E ele tem até game próprio, que eu vou falar mais pra frente do vídeo, ok? Mas antes de contar mais dessa origem, não esquece de mandar aquele like, né, galera? Isso vai ajudar muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se você quiser mais conteúdo diferenciado, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Vamos lá! Tudo começou com um homem chamado Gerard Robotnik, né? Um grande gênio da ciência, que como o próprio sobrenome diz, é um parente do Dr. Eggman Robotnik. Mais precisamente, ele era o avô do Eggman. Como um viciado fanático Esse é o por ciência vô. que ele era, né, ele utilizou todo o imenso intelecto que ele tinha para criar a forma de vida definitiva, que ele chamou de Projeto Shadow. Ei, Peter, eu já ouvi falar nisso antes, hein? Exatamente. Ele é O início da incrível. história do Shadow é muito semelhante à história do Apocalipse. Dá até para fazer uma lista só de forças de vida definitivas. Vocês querem uma lista dessa? Então deixa um comentário aí embaixo sobre isso que eu trago pra vocês. Mas, ao contrário do cientista que criou o Apocalipse, que só queria criar um tipo de guerreiro perfeito, o Gerard Robotnik iniciou o projeto Shadow com a intenção de revolucionar a Olha o sociedade Shadow em busca ali do dentro. segredo da imortalidade. Mas ele não fazia isso por ser um homem bom, mas sim porque a neta dele, que se chamava Maria, estava morrendo por conta de uma síndrome de neuroimunodeficiência. O que pra mim não faz sentido foi pra benefício porque o nome de dela. um projeto que visa curar doenças se chamaria Projeto Shadow. É como lançar uma nova linha de bonecas para meninas de 5 anos de idade e colocar o nome dela de Rambo. Ok? Tô brincando, lógico. Na verdade, a explicação não que faz Shadow sentido, surgiu né, a o nome. partir de um pacto secreto do projeto com uma raça alienígena com a mentalidade de colmeia chamada Black Arms. E foi assim que o Shadow nasceu. Para se tornar a forma definitiva, foi usado o DNA de ouriço, porque o avô do Dr. Eggman já tinha percebido que ouriços são ótimos canalizadores de energia, que é o que explica a facilidade que Ele estudou o Sonic muito, tem então, em usar né, os pra poderes com as esmeraldas do caos. E por isso o chegar Shadow no também é um Shadow. ouriço. O Shadow basicamente foi criado para ser usado como cobaia de experimentos. Ele iria ser submetido a doenças, É tipo a imitação ele do iria se curar Sonic, sozinho, né? e assim ele passaria essa imunidade adiante. Só que durante Nossa. anos servindo de cobaia para todos esses experimentos, ele acabou se apegando a Maria. Ela se tornou a única amiga que ele realmente tinha. Só que, para variar, deu treta. O que aconteceu foi que os governos não gostaram da ideia de fazer uma aliança com os Black Arms, afinal, eles eram aliens e eram extremamente hostis com a humanidade. E foi aí que os governos mandaram soldados para acabar com o Projeto Shadow. Em meio a essa confusão toda, né, durante a fuga, a Maria acabou sendo baleada e, infelizmente, ela bateu as botas. Morreu. Agora O Shadow entendi foi capturado e a colocado música em que eu estado ouvi de hibernação sobre. durante 50 anos, até que ele acordou disposto a matar todo mundo por vingança. Mesmo aquelas pessoas atuais não sendo Eita. aqueles que mataram a Ó, Maria. Na verdade, como ele depois de 50 acordou, anos de bem mal, hibernação, né? o Shadow acordou com só alguns resquícios de memória. Então ele começou a se questionar quem ele era realmente e qual era o propósito da existência dele. Resumindo, ele tinha amnésia. O que ele fez dali em diante é mostrado justamente no jogo Só lembra Shadow as the coisas Hedgehog. maus. Um tipo de entidade apareceu pro Shadow e deu pra ele a missão de reunir as 7 esmeraldas do caos. Mas o Shadow ficou se perguntando por que ele faria isso? Por que ele deveria seguir Agora as ordens tudo de faz alguém que sentido. não faz a menor ideia de quem seja? E essa entidade diz que em troca do serviço do Shadow, ele iria tirar todas as dúvidas que estavam atormentando ele. O Shadow então aceitou, né, e partiu em busca das esmeraldas do caos. E prontamente conseguiu todas Essas elas. esmeraldas Aquela deixam ele entidade, mais na verdade, forte, né? era um membro dos Black Arms. E como o Shadow tinha parte do DNA deles, eles estavam tentando puxar o Shadow pro lado deles. Enquanto o Sonic e os amigos dele estavam tentando fazer o mesmo, né? Só que contrário. Nesse jogo, inclusive, o jogador Olha se depara quanto a todo personagem. momento
com a escolha entre o bem e o mal, mostrando que sim, o Shadow é um anti-herói. O Shadow, né, assim como o Sonic, é um ouriço, mas não 100%. Ele é um híbrido entre ouriço e os Black Arms. Ao contrário do Sonic, que corre, o Shadow patina. E muitos Sim, ele acreditam que ele é mais desliza. rápido que o próprio Sonic. Mas Será? por ter o DNA dos Black Arms, ele consegue atirar lâminas de energia até mesmo se teletransportar. Por que isso aí seria útil em algo que serviria para curar doenças? Não sei, mas enfim, segue aí. O Shadow também consegue assumir a forma super, ficando dourado e ganhando poderes de super Meu força. Deus, é o próprio Invulnerabilidade, Vegeta. voar, atirar energia, até mesmo parar o tempo com o controle do caos. Além disso, o Shadow é o único personagem, fora os robôs, que usa armas de fogo. Durante o jogo, ele se depara com várias armas que são deixadas Sério? exatamente pelos soldados. E ele não tem pudor nenhum de Que usar armas de isso, fogo. Ele que usa mesmo quando tem que usar. medo. Badass demais. E ele tem uma cara Agora de vai mal. aqui algumas curiosidades sobre o personagem, ok? Originalmente, o nome dele não era pra ser Shadow, mas sim Terius, uma palavra japonesa que significa Seria legal reflexo também. de, que fazia referência ao fato dele ser um tipo de contraparte maligna do Sonic, né? Com poderes, com aparência semelhante, bem a estilo Superman e bizarro. É o irmão Goku do e Goku Sonic Black, ou sei lá, do Flash, mal. Flash Reverso, por exemplo. O problema é que os produtores não gostaram do nome Terius, porque ele era difícil de pronunciar. Então o nome foi trocado para Shadow. Porque além de passar Pior a pra mesma mim. ideia do significado, né, sombra, a sonoridade do nome tinha mais a ver com a proposta da personalidade dele, e a sonoridade era mais atrativa pro ocidente, né? É muito difícil pro ocidente falar uma palavra japonesa. O Shadow é, em média, mais poderoso do que o Sonic, só que ele pode ficar ainda mais forte. Sério? Porque ele usa anéis Não é inibidores, que são possível. argolas que ele usa nos pulsos. Ele já tretou com o Sonic várias vezes, e na maioria ele venceu. E também já ajudou o Sonic. Só que o que o Shadow normalmente eu mostra achava que ele odiava é só uma ele. pequena porcentagem do poder dele. Porque, na verdade, ele é tão poderoso que ele precisa usar esses anéis, porque o uso do verdadeiro poder que ele tem pode até mesmo matar ele. Como se fosse tipo um tipo de Kaioken, que eleva o poder do usuário para além do próprio corpo dele que consegue suportar. Meu Mas assim, Deus. curiosamente, né, embora o Shadow seja assim mais forte, mais rápido que o Sonic, Nossa, ele na é verdade muito ele não é bravo, mais rápido, sério. tá? O Shadow só é rápido, capaz de Muito. superar a velocidade do Sonic em alguns momentos, porque ele usa sapatos especiais que ele basicamente usa pra patinar no ar, como se fosse uma prancha voadora, daquela que você viu lá em De Volta ao Acaba Futuro. ficando Uma um outra pouquinho coisa mais na interessante é que frente, o né? motivo pelo qual o Shadow usa armas de fogo é porque os fãs pediram. Quer dizer, mais ou menos. Na verdade, o que rolou foi que um fã mandou pros produtores uma arte conceitual de como seria o Sonic caso usasse armas de fogo, e pediu que o Sonic usasse essas E armas eles que ele tinha acharam desenhado. incrível. Mas os produtores pensaram que isso poderia marginalizar o Sonic. Mas como o Shadow já era marginalizado por natureza, então eles pegaram essa referência e jogaram isso no Shadow. E ficou bem bacana. Achei que ficou bem No final de legal, Sonic Adventure genial. 2, o Shadow cai de fora da atmosfera e Parece era pra um ele vilão supostamente ter mesmo. morrido. O que acontece é que no final, ele e o Sonic se aliam para impedir a colisão de uma base espacial gigante com a Terra. O impacto poderia causar, com certeza, Nossa. real destruição. Então o Sonic e o Shadow combinaram os poderes dos dois na forma super. Caramba, ou seja, eles dois juntos Super são Sonic e imbatíveis. Super Shadow pra apagar aquela base espacial da existência. Essa mesma cena acontece no anime Sonic X. Só que no anime a gente pode ver que o Shadow se Quero livrou dos ver no anéis filme. inibidores pra fazer isso. O problema é que isso deixou o destino do Shadow em aberto. Exatamente porque os produtores não sabiam como é que seria a aceitação dos fãs pelo personagem. Como os fãs adoraram isso, ele voltou alguns jogos depois, mostrando que ele não morreu pela queda de fora da órbita. Numa pesquisa que a própria SEGA realizou com milhares de fãs para saber qual era o personagem mais popular daquele universo, o Shadow ficou em segundo, perdendo só pro Sonic. Aí não tem como, né? Não tem como. Mas a O rivalidade Sonic é entre eles era maravilhoso. tanta, galera, que a diferença era de só 10 votos. E a distância entre o Shadow e o terceiro colocado, que era o Knuckles, era gigantesca. E o fato é que o Shadow só possui um jogo próprio em que ele é o protagonista, porque os fãs pediram muito. Vocês conseguem imaginar, Nossa, por exemplo, ele é um bem anime amado, próprio então, do hein? Vegeta e do Sasuke? Não. Eu consigo, mas esses animes não existem. não Mas consigo. o Shadow sim conseguiu um jogo próprio. Eu acho por que eu não conta assistiria. de tamanha popularidade que ele tinha com os fãs. Isso mostra o quão apaixonados pela mitologia do Sonic os fãs da série são. Eles Por realmente isso o hype do são filme muito, agora, muito porque ele vai ter fãs bem mais desses destaque todos esse agora. universo. Não é de agora, né? Que eles se mobilizam pra mudar o visual do protagonista, como aconteceu Não. no filme do Sonic, né? Com o Sonic Chernobyl. Enfim, eles já tinham feito petições pro Shadow não só voltar, como ganhar um game próprio, já que era pra ele ter morrido em Sonic Adventures 2.
Incrível, amei ele com essa arma, tá? Antes de ver esse vídeo, eu até fiquei pensando assim, será que eu vou gostar desse personagem quando aparecer no filme? Mas agora eu tenho a certeza que sim. Ele é muito, muito incrível. Super interessante o jeito que ele corre, né? Que ele patina, super legal. O personagem que criou ele deve ter estudado vários e vários anos, né? Pra chegar nessa criação perfeita aqui. Agora sim eu lembro das esmeraldas que eu vi na música do Sonic. Ele por si só já é um personagem muito forte. Com as esmeraldas então, né? Amei esse vídeo, tirou bastante dúvidas. Consegui entender um pouco mais sobre ele. Deixa seu like se você gostou desse react. Não se esquece, deixa sua indicação aqui abaixo de mais vídeos sobre esse universo de Sonic. Vou ficando por aqui. Tchau!